Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar. Ele já esteve aqui e lá naquela época ele lançou para nós um novo livro dele sobre fascinação, causas e consequências. Orson Carrara. Meus amigos, que satisfação estar aqui novamente no programa e estar na companhia do querido amigo Sidney. É uma honra muito grande, muito obrigado pela oportunidade e eu renovo aqui meus cumprimentos ao Centro Espírita Amor e Caridade por esta produção. Graças à direção da TV Prevê, nós estamos no seu lar e o Centro Espírita Amor e Caridade se sente honrado de trazer tão bons convidados, cultos, intelectuais, pessoas de alta espiritualidade que vai trazer o Evangelho de Jesus para a sua casa. Orson, Deus permite que espíritos perturbem as nossas vidas? Deus permite para aprendermos, para provar a nossa fé e para nos estimular o aprendizado da própria defesa, considerando que a defesa é a nossa melhora moral. Então, não é que Deus permite, é que é a faixa que nos encontramos. Deus permite porque nós estamos naquela faixa de aprendizado e essas experiências desconcertantes, desagradáveis, que geram aflições e algum sofrimento, nos fazem despertar, nos fazem amadurecer. Mas em uma das obras espíritas, há lá uma informação que me deixou preocupado. Dizem que os espíritos influenciam nossas vidas? E muito mais do que nós supomos, Orson? Essa é uma pergunta muito interessante que Allan Kardec dirigiu aos espíritos e eles informaram que sim, que de ordinário são eles que nos dirigem. Porque nós que estamos aqui ocupando um corpo biológico perecível, temporário, somos da mesma natureza daqueles que não estão presentemente encarnados. Quer dizer, não estão ocupando um corpo carnal, habitam o plano espiritual, a outra dimensão no linguajar comum. Mas somos da mesma natureza. Que natureza? Somos filhos de Deus, somos imortais e todos destinados à felicidade plena, que não será ociosa. Será uma felicidade de trabalho uns pelos outros, de aprendizado permanente e de contribuição com a obra de Deus. Por sermos da mesma natureza, ora ocupando corpos de carne e ora habitando outra dimensão, nós nos influenciamos mutuamente. Mas essa influência é determinada pela afinidade que nos permitimos. Se nós temos bons propósitos, nós atraímos bons espíritos. Mas estamos falando dos maus. Eu quero saber, Orson, se é verdade que eles influenciam nossas vidas, mas que coisa, de repente um fantasma pode me atrapalhar a vida, Orson? Bom, primeiro que ele não é um fantasma. Primeiro que ele é um ser como nós, apenas está no mundo espiritual. O espírito é gente. Os espíritos são pessoas, apenas desprovidos do corpo material. E quando nós não temos bons propósitos, quando nós usamos a nossa inteligência, usamos a nossa perspectiva, o nosso tempo, os nossos recursos para prejudicar os outros, nós vamos atrair espíritos que estão na mesma sintonia, que ainda alimentam dentro de si a ambição, alimentam o egoísmo, a vaidade, o orgulho e toda série de mazelas morais que ainda caracterizam a nossa condição de evolução. Então eles são atraídos e se afinizam e juntos promovem essas questões que atrapalham a vida humana. Me diga uma coisa, é uma metáfora, mas o mesmo chip luminoso, brilhante que eu tenho aqui na minha cabeça, que acaba orientando o meu cérebro, que é a minha alma, os mortos também têm? Perfeitamente, eles não estão mortos, eles estão apenas despojados do corpo físico, até porque a nossa condição original não é aqui, a nossa condição original é lá, no mundo dos espíritos. Os chamados mortos estão mais vivos do que a gente imagina. Nós é que estamos amortecidos aqui, consciencialmente, por essa roupagem física. Então os espíritos e nós somos da mesma natureza, ambos temos inteligência, ambos temos capacidade de pensar, de raciocinar, de amar e até de odiar. Mas Orson, isso está me assustando, rapaz. Quer dizer que um espírito, um morto invisível pode influenciar a minha vida, pode me atrapalhar, pode me fazer ir para um lado ou para o outro,
ou pode impedir que eu tenha progresso na minha vida? É possível isso, Orson? Se você permitir, é possível. Peraí, eu não sou besta de permitir que um espírito inferior atrapalhe minha vida. E mesmo assim ele atrapalha. Você não quer que ele atrapalhe, mas você cria condições para ele te atrapalhar. Que condições? Odiando pessoas, praticando a maledicência, inconformado com a vida, revoltado com a vida, fazendo ações lesivas à sociedade e a si mesmo, guardando dentro de si a vaidade, o orgulho, o egoísmo, você abre as comportas para que ele use essas mazelas e te atrapalhar. Quer dizer que a água suja do fantasma não consegue penetrar quando tem um óleo da bondade na minha alma? Perfeitamente. Quando somos virtuosos, ou pelo menos nos esforçamos para o desenvolvimento das virtudes, nós criamos uma proteção espontânea. Eles vão se aproximar de nós, mas não terão acesso para nos influenciar negativamente. Eu li uma obra de André Luiz que diz que os espíritos estavam correndo, fugindo de uma tempestade. Eu não sabia que espírito tinha medo de tempestade. E quando eles foram entrar numa casa, eles encontraram assim, uma barreira. Que barreira é essa? Esta barreira é fluídica, porque as nossas casas, religiosas ou não, ou mesmo as nossas casas familiares, elas possuem as portas materiais que nós trancamos com a chave, abrimos com a maçaneta, e que existem espíritos que não conseguem atravessar a parede, como vimos no filme Ghost. Tem espírito que o corpo é tão denso que ele precisa que a porta esteja aberta para ele entrar. Mas existe uma outra porta, que é a porta espiritual, as vibrações que garantem a proteção da casa. Uma família que pratica o evangelho no lar, que em outras palavras é a leitura, a meditação sobre os conteúdos de Jesus, protege a casa com vibrações superiores. E esses espíritos não conseguem entrar quando existe harmonia dentro do lar. Mas isso não é privilégio só dos espíritos, de jeito nenhum. Uma missa, por exemplo, conta com uma proteção. Perfeitamente. Um culto evangélico, messiânico. Não é o nome que dá proteção, é o sentimento que dá proteção. No próximo bloco eu vou perguntar para o Orson uma leitura que eu fiz que diz que o indivíduo estava lá em Paris e de repente ele ajoelhou-se diante de uma mulher que ele nem conhecia e pediu ela em casamento. Será que isso é verdade? No próximo bloco, Orson vai dizer se pode chegar a influência, a obsessão, pode chegar nesse ponto. Não saia daí. No instantinho, estaremos de volta com o segundo bloco do programa Despertar de hoje. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto! Agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para mais um bloco do programa Despertar de hoje, que está fabuloso. Ele está nos trazendo informações sobre a influência dos espíritos. O Orson não quer que eu fale use a terminologia fantasma, mas há poucos dias, um amigo meu que amava o seu pai, a partir do momento que ele morreu, virou fantasma. Por que as pessoas pensam assim, Orson? Ficou com medo do pai porque o pai morreu, né? Por falha de entendimento do que são os espíritos. Muita gente pensa que os espíritos são lençóis com 2 buraquinhos
no lugar dos olhos. Eu volto a repetir o que disse no bloco anterior. Os espíritos são pessoas, apenas estão desprovidos do corpo de carne. Eles amam, eles sentem saudades, têm ambições, desejam aprender e são como nós, estão na fase de desenvolvimento de si mesmos. Esse medo, será que é provocado principalmente pelas situações lá da Idade Média, ou então pela aparência fúnebre de um velório, ou mesmo em algumas situações aí em que filmes de terror sempre usam mortos, caixões? Esse condicionamento acaba botando medo na gente? Esse condicionamento ajuda a agravar esse medo, mas o medo vem principalmente da ideia disseminada da existência do céu e do inferno. Não existe o inferno, nem tampouco existe o diabo, nem tampouco existe o céu. E céu e inferno são estados de consciência. Interiores? Interiores. Quando a pessoa está em paz, ela está no céu. Quando a pessoa está com remorso, com arrependimento, ela está no inferno consciencial. Então essa figura do diabo, do inferno, das chamas eternas, isso vem de uma época medieval que era para amedrontar e controlar o povo. Essas ideias hoje não têm cabimento nenhum mais. André Luiz costuma dizer que, além do desconhecimento e desse ranço mórbido que o pessoal coloca em torno da morte, do caixão, do velório, ele fala também que às vezes é um condicionamento. O indivíduo de tanto morrer e remorrer e se dar mal em outras mortes, ele já vem assim com receio de que a morte, esta morte que ele vai ter agora, seja ruim também? Isso pode acontecer por um condicionamento psíquico, psicológico de recordações passadas, né? E é um convite para que a gente, entre aspas, parece uma expressão que não cabe bem, mas para a gente morra bem. Como é que a gente pode morrer bem? Fazendo bem ao nosso alcance para ter a consciência tranquila. Quando chegar a morte, a dona morte chegar, e vamos, sem medo nenhum, porque é um processo absolutamente natural. Embora não deixe de ser doloroso, a pessoa se vai, a gente sente saudade, sente falta da pessoa, mas é um processo biológico natural. Quando a gente acorda e está em outra dimensão, a gente vai perceber que a vida continua normalmente. O Richard Simonetti contou a história do Amadeu. Eu até contei essa história ontem na minha palestra. Disse que o Amadeu era, assim, um religioso não praticante, que é um modo engraçado de chamar o indivíduo que é ateu, né? Sim. Teve um sonho com a mãe, falou, abre o teu olho, se você vier para cá agora a coisa vai ficar feia para você. De repente, Orson, ele mudou a cabeça dele, passou a tratar melhor a esposa, as pessoas com quem ele tinha contato, funcionário, trânsito, filhos. Então, Orson, essa história de morrer bem não significa que nós vamos virar de uma hora para outra um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier. Basta que a gente dê atenção a essas pequenas coisas da vida, Orson. Esses esforços que todos nós podemos fazer e relegamos ao abandono esses esforços, né? Esses esforços que dão tranquilidade à alma. Porque nós não levaremos nada daqui. Porque não é muita coisa, né, Orson? Não é muita coisa. Muitas vezes... Não é nada inalcançável você se preparar para a passagem da morte, não é? Basta pensar que a morte é um fenômeno biológico inevitável. Todos nós vamos morrer um dia. Nós usamos a linguagem desencarnar no Espiritismo, mas na linguagem popular. Todos nós vamos morrer. O que vem depois? Como será? Não será melhor a gente despertar com a consciência tranquila? Para despertar com a consciência tranquila, a gente tem que procurar se esforçar no bem, tratar bem todo mundo, não guardar rancor, aprender a perdoar, entre outras práticas. Pronto, isso será morrer bem. Isso é o morrer bem? Isso é o morrer bem, consciência tranquila. No final do bloco anterior, eu perguntei para o Orson, falei que ia perguntar para ele, a respeito de um texto que eu li, numa das obras espíritas, de que lá em Paris, um homem que não conhecia uma senhora que estava passando na rua, de repente sentiu uma força enorme nas suas costas que o fez dobrar os joelhos e pedir em casamento. Isso é verdade, Orson? Isso está numa das descrições, nas narrativas
de Allan Kardec, referindo-se à obsessão, mais propriamente à subjugação, quando há domínio sobre o corpo, né? Proveniente da ação de um espírito que quer expor a pessoa ao ridículo. Não é o mesmo tema que você está tratando no seu livro? Não é o mesmo tema. É outro subtema? É uma outra modalidade de influência dos espíritos. Peraí, deixa eu entender bem. Então, que a obsessão, ela tem vários segmentos? Exatamente. Ela pode ser uma obsessão simples, que é uma perturbaçãozinha. É uma sugestão. Pode ser a subjugação. Domínio físico, quando a pessoa se joga no chão e não tem controle dos movimentos, sob a ação de um espírito. Jesus cuidou, inclusive de um menino que quase caía no fogo, caía na água. Exatamente. Era um caso, esse caso que está no Evangelho, era um processo de subjugação. Exatamente. E a fascinação é como se fosse uma venda nos olhos, a pessoa não enxerga o ridículo. E esse caso aí lá de Paris, será que é verdade? Está narrado nas obras da codificação. Então, mas é possível que um espírito force as minhas costas a ponto de eu ajoelhar e pedir uma mulher em casamento que eu nem conheço? É para expor o sujeito ao ridículo. Por outro lado, eu vou dar um exemplo que não é de expor ao ridículo, mas que demonstra a ação de espíritos que se valem dessa pressão para importunar. Todo mundo vai se lembrar do suicídio coletivo das Guianas em 1978, quando um líder fanático religioso levou centenas de pessoas ao suicídio. Claro que houve homicídios também, mas a maioria foi suicídio coletivo. Ora, isso demonstra uma ação forçada. O ataque às Torres Gêmeas, aqueles dois terroristas suicidas, ou aqueles terroristas suicidas, não tiveram discernimento, simplesmente jogaram os aviões, forçaram os comandantes a jogar o avião contra as Torres Gêmeas. O que não dizer das brigas de torcida em andamento, Sidney? Que coisa, está forçando aquilo, está estimulando. Orson, no próximo bloco eu quero que você fale um pouco mais, porque você está abrindo um leque aí enorme. A questão das Torres Gêmeas, porque foi uma preparação de anos. Pois é. Os jovens chegaram nos Estados Unidos e foram estudando, aprendendo como dirigir um Boeing e, ao mesmo tempo, não sei, alguém estava dando sugestões para eles. Eu gostaria que você depois se estendesse um pouco mais nesse assunto. O suicídio coletivo e o ataque suicida às Torres Gêmeas são dois casos que dá para analisar à luz desse fenômeno da influência dos espíritos, sem dúvida. Deixaremos para o próximo bloco, porque realmente é um assunto fascinante, que não se esgota. Vamos parar por aqui para o nosso intervalo e voltaremos em seguida. Quero que o Orson fale mais sobre a influência dos espíritos nesses grandes acontecimentos da nossa vida. Ora, e os bons espíritos ficam de braços cruzados? A coisa continua do jeito que os maus querem? Não saia daí, já já teremos as respostas. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, Despertar com Orson Carrara. Orson, no bloco anterior, você levantou uma lebre aí que me deixou perplexo. É possível que grandes acontecimentos, como aqueles suicídios lá da Guiana, as Torres Gêmeas e outros fatos, e eu estenderia um pouco mais, alguns ditadores de agora querendo mais território, ou a intransigência de determinados líderes que continuam matando crianças inocentes. Isso aí é responsabilidade de quem, Orson? É desses líderes que estão fascinados pelo poder, ou os espíritos
estão influenciando? Porque que eu saiba, por exemplo, Hitler tinha um gabinete espiritual que lhe dava apoio logístico para as suas, vamos dizer assim, maluquices de querer dominar o mundo, ou mesmo Napoleão, que recebeu uma missão extraordinária e depois se desviou. Isso é coisa de espírito? Sidney, essa pergunta é muito pertinente. Um dos efeitos imediatos da fascinação, que é essa influência de domínio sobre mentes alheias, em que a pessoa perde o bom senso, perde o discernimento, a capacidade de autoanálise, um dos efeitos imediatos é o fanatismo. E também o ridículo de fazer coisas que todo mundo está vendo que é ridículo e só a própria pessoa não enxerga. Esse é um dos efeitos imediatos, o ridículo e o fanatismo. A ambição, a ânsia de poder, a vaidade e o orgulho, a necessidade de autopromoção e de exercer domínio sobre as outras pessoas está em nós, em cada um. E isso abre brechas para que os espíritos influam. No caso das Torres Gêmeas, que foi planejado com muita antecedência, havia uma motivação para aquele ataque terrorista. Havia uma motivação que estava na ideia das pessoas envolvidas com esse planejamento. E porque havia ambições, e porque havia vinganças, porque havia propósitos menos dignos, os espíritos fascinadores, dominadores, se aproveitaram dessa brecha para influenciar e ajudar decisivamente nessa direção. Você perguntou também no bloco anterior, mas e daí, os espíritos não fazem nada? Como é que permite uma coisa dessa? Pois é, será que os protetores ficam de braços cruzados? Os protetores agem o quanto podem para evitar esse tipo de acontecimento, mas eles vão até o limite do nosso livre-arbítrio. A Segunda Guerra Mundial, dizem alguns que ela era para durar uns 20 anos. Sim. E graças à influência dos espíritos, que ela foi limitada. Isso é verdade? Isso é possível também. Eles agem no sentido de atenuar as consequências da nossa irresponsabilidade. Porque André Luiz, na obra Nosso Lar, e também, se não me engano, nos Mensageiros, fala do esforço de tentar... Conciliação. Exato, isso existe. Existe um esforço concentrado quando percebe-se que os protagonistas de futuras tragédias ou de tragédias em andamento, eles influem para atenuar aquele quadro e diminuir aquele quadro de sofrimento. Significa que o telespectador que talvez esteja se assustando com essa história de um morto atrapalhar a vida dele, ou a minha, ou a sua, que por outro lado, nós temos à disposição a proteção de Jesus e de Deus para reequilibrar os nossos sentidos, o nosso poder de vencer essas más influências? Todos temos essa possibilidade. Está em nós a capacidade de interromper um processo angustioso de lágrimas e sofrimento. De que forma? Através da não aceitação dessas sugestões. A oração ajuda? A oração é um veículo poderoso, mas também a autoanálise, o discernimento. Mas peraí, isso que eu vou fazer vai ajudar ou vai atrapalhar? Vai criar sofrimento ou vai beneficiar pessoas? Mas quando damos vazão às mazelas, essas tragédias seguem o seu curso. Mas quando nos permitimos orar, entrar em contato com a divindade, nós podemos alterar esses quadros. É muito importante dizer isso para que não nos assustemos com as questões. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, mas nós sempre responderemos pelas nossas ações. Significa, Orson, que se a coisa está ruim, ela poderia estar pior se não fosse a ajuda dos bons espíritos? E poderia estar melhor se nós agíssemos. Nós somos, na verdade, protagonistas da dificuldade que estamos vivendo. Mas poderia estar muito pior se não houvesse a ação permanente dos bons espíritos. É assustador, principalmente para quem não conhece, não lhe é respeito. O que você pode dizer olhando para aquela câmera ali? Eu quero que você se dirija principalmente. Esse programa é muito assistido por irmãos evangélicos, irmãos católicos, que às vezes até nos procuram, particularmente agradecendo as orientações, porque nós respeitamos a crença de todos eles. E como eles podem se defender? Levando a sério a sua religião?
É muito importante uma pergunta como essa, porque todos somos filhos de Deus, todos, sem exceção. Todos somos criaturas imensamente amadas. A melhor proteção que podemos ter é estar nessa conexão com a divindade. Buscar Deus, não ter receio de buscar Deus. Não vivamos com medo, confiemos na providência divina, na presença do Cristo em nossas vidas, mas façamos a nossa parte. Através do perdão àqueles que nos machucam, através do procedimento honesto em todas as situações, no respeito que nos devemos uns aos outros. Quando respeitamos, Sidney, quando agimos com honestidade, nós estamos criando um ambiente de paz. Esta paz que se estende em todos os segmentos da sociedade e mesmo em favor da natureza. Jogar um lixo na rua, estamos desrespeitando o meio ambiente que vai redundar em processos futuros. Não nos permitamos agir em desacordo com o bom senso. Em tudo que vamos fazer, analisemos as consequências. E aí vamos participar mais ativamente da construção de um mundo melhor. Levar a religião a sério ajuda a espantar espíritos maus? A religião é fundamental na vida de nossas vidas, porque nós nos valemos da alimentação diária, o almoço, o jantar, o café da manhã, o lanche da tarde. Precisamos disso para dar energias ao corpo. Para a alma é a religião. A religiosidade, melhor dizendo, vincular-nos sim a um grupamento religioso, aquele que nos atenda aos anseios, e nunca nos esquecermos de Deus. Isso ajuda muito a proteger a nossa vida. E os ateus estão desamparados? De jeito nenhum, os ateus são nossos irmãos, são filhos de Deus. O fato de se declararem ateus não tira eles da condição de filhos de Deus. Estão ateus temporariamente, mas despertarão. Existe muito ateu melhor do que muita pessoa que se diz religiosa. Eu já falei a respeito, inclusive em Bauru, um caso que nós narramos aqui, de um ateu que tem assim. Eu acho que eles são até mais honestos do que nós, né? Porque nós podemos fazer o bem por interesse, por obrigação, né? Mas sempre tendo em vista o futuro, né? Somos convidados, Sidney, a ver se não somos religiosos de fachada. Então, o ateu, se ele faz o bem, é porque ele tem uma boa tendência mesmo. Está nele, na natureza dele, a bondade que ele expressa através do comportamento. Sua mensagem final em 10 segundos, Orson. Muito obrigado a você que nos ouve. Busque a Deus sempre que precisar. Não precisamos de intermediário. Busque a Jesus para fortalecer-se na fé. Um grande abraço. Muito obrigado a todos, obrigado ao Orson pela sua presença e você que nos acompanhou mais uma vez. Na próxima semana, mais um programa do Seu Interesse. Até lá!